Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 6 verso 63. Aqui está um estudo bíblico sobre João 6,63, conforme solicitado, utilizando a tradução Almeida Antiga de 1848, em português, João 6,63, estudo bíblico. Introdução. João 6 narra o milagre da multiplicação dos pães, seguido pelo discurso de Jesus sobre si mesmo como o pão da vida. Este capítulo revela a crescente incompreensão e descrença por parte da multidão, e até mesmo de alguns discípulos. O versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo Espírito e vida são, emerge como um ponto crucial para entender a natureza espiritual do ensinamento de Jesus, em contraste com uma interpretação meramente carnal ou material. Ele enfatiza que a verdadeira compreensão e aceitação de Cristo requerem a iluminação e capacitação do Espírito Santo. Contexto histórico. O contexto histórico imediato de João 6,63 está enraizado na reação negativa ao discurso de Jesus sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, João 6,53 ao 56. Esta linguagem causou grande ofensa e confusão entre os ouvintes, que interpretaram as palavras de Jesus de forma literal e canibalística. No judaísmo do primeiro século, a ideia de comer carne com sangue era abominável devido às leis alimentares de Levítico. Muitos discípulos, incapazes de discernir o significado espiritual das palavras de Jesus, abandonaram-no, João 6,66. Jesus estava usando uma linguagem simbólica para explicar que é preciso estar unido a Ele, da mesma forma que a comida sustenta o corpo. A multidão estava focada na satisfação física, o pão, enquanto Jesus os chama a focar na verdade espiritual que Ele oferece. Interpretação. Sob uma perspectiva teológica protestante trinitária, João 6,63 ressalta a primazia do Espírito Santo na regeneração e compreensão da palavra de Deus. O Espírito é o que vivifica, indica que a vida espiritual é concedida pelo Espírito Santo, e não por meio de esforço humano, ou compreensão intelectual limitada. A carne para nada aproveita. As palavras de Jesus, que são Espírito e vida, são mais do que meras declarações. Elas carregam o poder transformador de Deus, que só pode ser apreendido pela fé, auxiliada pelo Espírito Santo. Este versículo aponta para a necessidade de dependência contínua do Espírito Santo, para interpretar as Escrituras corretamente e experimentar a vida abundante prometida por Cristo. Para o crente contemporâneo, isso significa buscar a iluminação do Espírito Santo ao ler a Bíblia, reconhecendo que a fé verdadeira é um dom de Deus, e não simplesmente uma questão de intelecto. A fé é uma ação do Espírito Santo no nosso coração, que nos une a Cristo. A interpretação correta das palavras de Jesus não é literal, mas sim espiritual, e por isso requer a ajuda do Espírito Santo. Veja as referências em 2 Coríntios 3,6. O qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Este versículo reforça a ideia de que a mera adesão à letra da lei ou, por extensão, a uma interpretação literal das palavras de Jesus é insuficiente. É o Espírito Santo que dá vida e entendimento espiritual. Romanos 8:5 ao 6. Pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Essa passagem ilustra o contraste entre viver segundo a carne, desejos e pensamentos humanos, e viver segundo o Espírito, resultando em vida eterna e paz com Deus. Essa distinção ajuda a explicar a declaração de Jesus de que a carne para nada aproveita.